Olá, minha amiga, filha amada do Pai, como é bom estar com você aqui mais um dia. Estamos hoje dando continuidade à nossa reflexão sobre identidade. Já entendemos que a nossa identidade não está baseada nas coisas que nós fazemos, já entendemos que a nossa identidade não é definida pelo que nós carregamos de títulos, nada disso influencia ou aponta para quem nós somos de fato na nossa identidade. A nossa identidade de filhas de Deus não depende de nenhum esforço nosso. É porque o Pai nos criou assim. O Pai nos criou com as características que Ele gostaria. E o Pai nos tornou filhas através do sacrifício de Cristo na cruz. Não foi nada por nenhum esforço, nenhum mérito nosso, por nada que nós fizemos ou que ainda venhamos a fazer. Nós só correspondemos a esse chamado de filhas, a essa identidade de filhas, porque Ele mesmo nos garantiu essa identidade. Nós nascemos de Deus e por isso somos filhas dele. Ponto final. Não tem nada que a gente possa acrescentar ou tirar dessa verdade. Agora nós podemos entender sim como a gente funciona e como a nossa identidade aponta para características naturais da mulher. Porque a gente vai entender que lá na criação, o Senhor já liberou sobre nós uma palavra antes de nos criar. E a nossa identidade corresponde a essas características de Deus em nós. É o DNA do nosso Pai em nós, as características dele em nós, a imagem e semelhança dele em nós. E aqui no Gênesis, vamos abrir mais uma vez em Gênesis 1. No Gênesis 1, 26, o Senhor deixa claro aí. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui ele está falando de todo ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Agora, no capítulo 2, no versículo 18, o Senhor diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, uma auxiliadora, que seja idônea, em outras versões que seja semelhante a ele. Porém, no original, essa auxiliadora idônea, no original, é a palavra Ezer, que vem descrevendo isso daqui. E aí a gente entende por que nós temos alguns impulsos naturais, algumas características, algumas maneiras de agir que já são naturais da nossa identidade de filhas, de sermos imagem e semelhança do nosso Pai, de carregarmos características do nosso Pai. Ezer é o mesmo termo que é utilizado para a palavra Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o termo Ezer foi utilizado para falar de Deus. E o termo Ezer também foi utilizado aqui na Bíblia para apontar para a criação, para a identidade da mulher. O Senhor queria criar alguém que servisse como uma força indispensável, que servisse como um auxílio indispensável. O Senhor nos criou como uma pedra de auxílio. E é interessante que o pastor, se eu não me engano, o nome dele é pastor Henrique Café, se eu não me engano. Depois eu coloco o nome dele aqui. Mas esse pastor, ele fez um vídeo falando muito bem sobre isso, sobre a palavra Ezer, sobre esse termo Ezer. E ele usou uma ilustração muito interessante. Quando alguém está prestes a cair, quando algo está prestes a desmoronar. E esse alguém prestes a cair encontra uma pedra forte, firme, em que ela pode se apoiar, se escorar, e então ela não cai. Quando algo está prestes a desmoronar, mas aquela pedra vem e sustenta e impede aquele desmoronamento. Assim, nós como mulheres fomos criadas, a nossa identidade foi criada para corresponder dessa forma. Por isso que é muito natural nós sermos sensíveis a dar apoio, a sustentar, a acalentar, a abraçar, a estar junto. Isso já faz parte da característica do DNA do nosso Pai em nós. Isso já faz parte da imagem e semelhança. Nós correspondemos dessa forma. O homem tem suas características ali de provedor, de uma força diferente, de demonstrar essa força de uma maneira mais física, Enquanto nós mulheres muitas vezes demonstramos essa força seguida de tanta sensibilidade também
com as emoções, com o sentir, né? Com essa parte mais de emoções, de sentimentos. E nós fomos chamados para corresponder a isso. Por isso que às vezes nós temos dificuldade de entender que a nossa identidade não diz respeito ao que nós fazemos, porque nós já temos impulsos naturais correspondentes. Esses impulsos correspondem à nossa identidade, mas o que a gente faz não é a nossa identidade. Mas eu quero que você tenha isso em mente, a sua identidade de filha vai te impulsionar a corresponder, né, de alguma forma, dessa forma natural que já está dentro de você, sendo uma pedra de auxílio, sendo um socorro. Né? Uma mãe vê o filho com fome, no mesmo momento ela vai corresponder àquilo e vai trazer ali o que o filho precisa. Né? Quando a mulher vê que o marido está precisando de auxílio em algo, ela já espontaneamente vai ali atuar, vai agir, vai fazer alguma coisa relacionada a isso. Né? A gente sempre corresponde com afago, com carinho, com um serviço, mas nós precisamos entender que a nossa identidade não vem do que nós fazemos, mas ela nos impulsiona a corresponder, porque nós fomos criadas com propósito e nós já vamos entrar nessa questão nas nossas próximas reflexões sobre a nossa identidade, sobre o nosso primeiro ministério e sobre o nosso chamado. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra, obrigado por nos esclarecer, Senhor. Nós não somos o que fazemos, mas por conta de nós sermos suas filhas, nós sim temos impulsos de corresponder, de sermos úteis de alguma forma. E que o Senhor nos ajude a compreender isso, a não colocar o nosso valor no que fazemos, mas por quem nós somos, porque nós sabemos quem nós somos em Ti, nós sabemos quem Tu és em nós. Nós vamos sim corresponder ao nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém.